Até que ponto um cristão conservador deve se submeter às leis do Estado? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá pessoal, antes de mais nada eu peço para que você se inscreva neste canal, não custa nada, aperte o sininho e compartilhe esse vídeo. E você que já é inscrito nesse canal, dá uma olhada, ver se o seu nome está, se consta no hall de inscritos. Se não, se o seu nome sumiu, desapareceu, como que por um passe de mágica, então, por favor, se reinscreva ajudando este canal. Como eu disse, não custa nada, mas para este canal é muito importante. Bem, uma das dúvidas que surge na mente de um cristão conservador é: até que ponto eu devo me submeter às leis do Estado? Sabemos que a Escritura Sagrada, ela fala no Novo Testamento que o cristão ele deve se submeter a toda a autoridade porque ela foi instituída por Deus. E aí surge essa dúvida. Então isso significa dizer que eu devo me submeter indistintamente ou existe algum parâmetro? Bem, não significa dizer que eu devo me submeter indistintamente. Significa dizer que existem sim parâmetros para que eu possa me submeter a esta lei. É importante pensar que o direito, ele passa por várias fases e para não tomarmos muito tempo, porque até porque não é o objetivo desse vídeo, mas essas leis elas começaram a mudar, elas começaram a ter uma característica que estava voltada àquilo que ficou conhecido como glorificação do homem. Houve uma despreocupação com relação ao Senhor Deus e agora o homem é o foco. Aquilo que ficou conhecido como humanismo, né? O centro de todas as coisas é o homem. E aí estas leis, elas começaram a ser criadas com base nessa percepção de que este homem, ele é, de fato, o maior alvo, o maior foco de interesse na criação destas leis. Nesse sentido, nós podemos perceber que as leis, elas são criadas conforme o viés político que uma nação possui em termos de política majoritária. E aí vem a dúvida, e agora? Como é que eu devo avaliar? Qual é o elemento que eu devo utilizar como cristão conservador para avaliar se uma lei ela é justa ou não? E a questão a ser avaliada não é se esta lei ela vai ao encontro do ser humano. Claro que isso também vem como consequência, mas não é o principal. O principal é se esta lei ela está próxima de uma lei perfeita, porque de fato nós só podemos avaliar uma determinada lei se nós tivermos um padrão perfeito de lei. E qual é esse padrão perfeito? É a lei moral do Senhor Deus, conhecido como os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles trazem uma amplitude em termos de aplicação que toda lei humana, ela pode sim ser comparada à lei de Deus, aos 10 mandamentos. Então veja que eu preciso ter em mente essa lei de Deus, tê-la como parâmetro máximo, e eu só irei me submeter às leis criadas pelos homens, ou seja, essas leis impostas pelo Estado, se elas convergirem com a lei de Deus, porque aí eu sei que, de alguma forma, a glória de Deus está sendo ali celebrada. Vamos a alguns exemplos. Aborto, por exemplo. Então, uma nação, ela libera o aborto. Significa dizer, então, que eu tenho que me submeter porque o Estado é autoridade sobre mim? Não, porque o aborto quebra o 6º mandamento. Não matarás. Sabemos que o aborto não é outra coisa senão o assassinato de um ser humano, na sua forma ainda embrionária ou fetal. Portanto, eu não posso me submeter, eu não posso obedecer a esta lei. Ou, por exemplo, quando uma lei surge dizendo que eu sou proibido de falar sobre as minhas convicções do Evangelho em público. Eu não devo me submeter. Porque, de fato, nós temos a clara visão de que a honra do Senhor Deus deve estar acima de todas as coisas.
Por isso, quando a Escritura Sagrada fala no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, eu não posso estabelecer uma divindade humana, histórica, material, que possa ou tenha poder de impedir que eu glorifique o nome do meu Deus pregando o Evangelho. Portanto, o que nós devemos pensar é exatamente neste critério. O critério são os 10 mandamentos. Então, uma lei, para que ela possa ser autoridade sobre a minha vida, como uma autoridade que vem do Senhor Deus no que diz respeito à glorificação do seu santo nome, é uma lei que não vai colocar outros deuses diante do Senhor, não vai construir ídolos na minha mente e no meu coração, não vai tomar o nome do Senhor Deus em vão, não vai tirar do meu coração e da minha mente a expectativa de um Shabat futuro, o que diz respeito ao Shabat presente. Então, por exemplo, guardar o dia do Senhor. Estado nenhum tem poder para impor sobre mim a quebra desse mandamento. A lei da honra, da submissão, que está no 5º mandamento. Não matarás, 6º mandamento. Não adulterarás, ou seja, as anomalias e as faltas de ordem sexual. Então eu não posso, porque ali diz não adulterarás, mas isso pode ser aplicado a todo pecado de ordem sexual. No que diz respeito ao roubo, não furtarás, falso testemunho, mentira ou cobiça. Então, todos esses mandamentos, eles estão ali colocados e eles possuem uma amplitude maior na sua aplicação. Por isto, eu devo ter os 10 mandamentos como o fulcro, como o núcleo puro, perfeito para a aplicação de toda a lei. Trocando em miúdos, eu diria o seguinte: uma lei ela é justa quando ela converge em algum sentido ou de alguma forma com a lei de Deus. E uma lei ela é injusta quando ela, de alguma maneira ou de alguma forma, ela contraria a lei de Deus. Então, eu, como cristão conservador, eu tenho que ter este parâmetro. Que parâmetro é este? A lei de Deus. Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E se você tem algum comentário a fazer sobre a lei de Deus, a sua aplicação, sobre a lei dos homens, quiser ampliar essa discussão, comente aqui, fale sobre o que você pensa acerca deste tema para que outros possam ter contato e assim entender um pouquinho mais ou compreender a sua visão nesse tema. E até a próxima.